Boa noite, Letícia. Boa noite, tudo bem, doutor? Tudo ótimo e com você? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Para mim tá dando um eco, a minha voz. A sua tá boa, mas a minha tá dando um eco quando eu escuto de você. O que que eu faço? Deixa eu ver se agora melhorou. Acho que melhorou. Acho que foi só a entrada aí que foi. Sim, aqui tá perfeito, tô ouvindo perfeitamente, tá tudo certinho. Então pronto, vamos lá. Só para o pessoal que caiu de paraquedas, Letícia, entender o que que é esse nosso bate-papo, para que vai ser. Mas eu acho que vale a pena primeiro você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, como que você caiu nessa enrascada aí de mexer com vespeiro, médicos, convênio, pacientes. Conta pra gente. Então, doutor, eu sou advogada há 5 anos, formei em 2022, vai fazer, aliás, 4 anos e meio, né? Vai fazer agora 5 anos, final do ano. Meus sócios entraram ali na live também. E eu tinha um ex-namorado que ele era portador de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal, para quem não sabe. E também um tio com retocolite. Então eu comecei a ter contato com o mundo do direito médico em si por conta dessas duas pessoas. Aos poucos fui fazendo várias demandas, comecei a trabalhar com as ações contra o SUS, contra o plano de saúde, e fui me apaixonando, não tem como, né? Ali eu fui percebendo as dificuldades que as pessoas têm, essas doenças que não são conhecidas, que as pessoas só descobrem quando tem o diagnóstico, né? Nunca ouviram falar em retocolite, nunca ouviram falar em doença de Crohn, diferente do câncer em si, que todo mundo sabe o que é, né, doutor? Então, eu comecei a perceber e a falta de sensibilidade dos advogados também por não entenderem o que é isso. É uma doença silenciosa, é algo que as pessoas não veem ali uma ferida, não veem uma pessoa sem cabelo, e por isso acabam diminuindo. Acabam, às vezes, botando uma condição de, não é tão importante, não é grave, não é algo que a gente tem que dar tanta importância em si, né? E aos poucos eu fui me direcionando para esse tipo de atendimento. Hoje o meu foco é para atendimento das clínicas, na parte da gestão dos planos de saúde. Quase não gosto de dar uma estudada sobre o assunto. E o atendimento dos pacientes do acesso aos tratamentos em si, tanto no âmbito do SUS quanto do plano de saúde. Hoje é isso que eu faço e pretendo fazer o resto da minha vida. Excelente. E estamos precisando mesmo de profissionais aí da área do direito para estar intermediando esse processo que é uma queda de braço, vamos falar assim, com forças diferentes, né? Que os planos de saúde têm um poder muito grande aí sobre a mídia, sobre tudo, né? Sobre até os governos. Então, realmente, alguns pacientes até por desinformação, nem sabem quais direitos que têm, o que, que eles podem, né? E vocês correndo atrás disso, ajudando a gente também, porque a maioria dos médicos quer ajudar o paciente. Então, tendo vocês do lado aí, eu acho que vai ser até mais fácil fazer isso, né? Então conta pra gente o que que é essa briga aí, o que está acontecendo por agora, Letícia, que o pessoal pode ajudar a gente. Então, eu sempre falo que a gente não vai mudar o mundo. A gente consegue fazer algumas coisas que estão ao nosso alcance e uma delas é o que a gente está aqui nessa live, que é o objeto da live. A gente está vivendo um momento de atualização do rol da ANS, da lista da ANS. A ANS ela é responsável pelos planos de saúde. E os procedimentos, as tecnologias, as coisas que as pessoas precisam, elas ficam numa lista. Sim, o primeiro procedimento tal está incorporado, o segundo está incorporado. E é baseado nisso que o plano vai fazer o fornecimento do tratamento. Se não estiver nessa lista, a gente tem que judicializar. E aí é onde está o perigo, é onde está o problema. Essa fase de judicialização, ela sofreu uma alteração no entendimento, assim, de uma maneira substancial, doutor. Antes, bastava entrar com a ação, ter um relatório mais ou menos ali, que a gente conseguia o medicamento. Hoje, não. Hoje, a gente precisa demonstrar, sim, o motivo que aquele tratamento tem que ser fornecido para aquele paciente. Senão,
A pessoa não vai conseguir. E eu tive essa decisão, inclusive, essa semana, referente ao medicamento vedolizumab, que ele já está incorporado ao SUS, para retocolite. Retocolite foi a decisão dessa semana. O paciente estava tendo o acesso ao medicamento e da noite para o dia o plano entrou com um recurso e o desembargador deu razão ao plano de saúde e disse o seguinte: olha, o paciente não tem direito porque não está no rol da INS. E aí? É Doutor, complicado. que eu saiba, esse medicamento, ele é bem utilizado para essa doença. Tanto é que tem informações ali do GDIB, que é o grupo de estudos das doenças inflamatórias intestinais, para fazer a incorporação desse medicamento. É isso mesmo, né, doutor? Sim, sim. Os imunomoduladores, em geral, são drogas que a gente diz que são drogas de resgate, né? Para a gente tirar o paciente ali da... Para o pessoal entender, acho que a gente ficou até de conversar sobre isso, do que são as doenças inflamatórias intestinais, né? Nada mais é do que o seu próprio sistema imunológico reconhecendo o seu intestino como um inimigo. Então, ativou o sistema imunológico de uma forma que ele não está reconhecendo o que é seu e o que é estranho. Então, começa por essa confusão do seu sistema imunológico. Então, o nome já diz, né? Imunomoduladores, né? São drogas que realmente, inicialmente, dá um contra-altidel nesse sistema imunológico aí, para ele começar a entender o que está certo, o que está errado, né? E o pessoal confunde muito também a questão o que é a retocolite e o que é a doença de Crohn. Então vamos só pincelar também, para não ficar muito chato também essa parte. O Crohn, ele pode atacar da boca ao ânus, tá? Inclusive, já tive pacientes com fístulas horríveis anais aí por conta da doença de Crohn, né? Já a retocolite é mais o cólon, principalmente sigmoide, o cólon esquerdo. As lesões no Crohn, no cólon, quando a gente entra, geralmente elas são salteadas. Áreas saudáveis intercaladas com áreas doentes. Então é bem típico quando a gente bate o olho nisso. E a retocolite não. Ela já começa ali no reto e vai até um determinado ponto, ou para o cólon inteiro, ou um pedaço do cólon, principalmente à esquerda. O diagnóstico é eminentemente por biópsia. Se eu não tenho uma biópsia confirmando, Letícia, eu não consigo nem indicar essas terapias que você está falando para o paciente, que aí o convênio realmente não vai bater o martelo. Então, até isso a gente tem que ter um laboratório de confiança, que não são todos os laboratórios que sabem ver direitinho isso. Então, é uma doença muito melindrosa, bem complexa mesmo, e o paciente que tem essa doença, às vezes tem uma dor abdominal, emagrecimento, fezes com sangue, e já foi em alguns médicos, eles não fecham o diagnóstico. Então, são pacientes que já estão muito sofridos, aí você descobre, identifica, cria um tratamento para esse paciente, ele vai no plano de saúde dele, o plano de saúde dele fala, não pode, você quer começar de imediato, não tem como começar de imediato justamente por isso. Aí entra a Letícia aí para ajudar a gente, né, Letícia? Sim, doutor. E uma das coisas que eu vejo assim bem diferente do SUS é que no SUS a gente tem que primeiro utilizar os medicamentos ditos como primeira linha. Isso deveria ser também no tratamento em si, né? Mas para a gente conseguir o medicamento de segunda linha, tem que ter passado pelo primeiro. No SUS, não. Desculpa, no plano de saúde, não. Se a pessoa entrar ali com ação pedindo o medicamento X, mesmo que não seja de primeira linha, em tese ela vai conseguir. Mas a gente está saindo de uma esfera administrativa para resolver algo judicial. O juiz está tendo que, da sua forma, intervir ali no plano de saúde, naquele orçamento dele, sendo que o plano já poderia ter uma reserva disso, já poderia ter destinado uma verba para um tratamento de alto custo em si. Então, eu vejo muito essa diferença do plano com relação ao SUS. É bem assombroso, assim, o doutor falou ali do que é a doença, né? Eu costumo sempre explicar nas minhas peças para o juiz o que é essa doença. Dessa forma, o nosso corpo não aceita o nosso sistema digestivo,
como se fosse um transplante, como se fosse algo de fora. Bem preto no branco para que ele consiga entender. Mas exato, isso que você está falando é perfeito, porque essas drogas são usadas para evitar perda de transplantes renais, transplantes em geral, são as mesmas drogas que são usadas para evitar a perda dos enxertos que a gente fala, né, dos transplantes. Pois é, mas isso é um momento de transplante, não é um momento de algo que a pessoa já nasce com aquilo, né? Então, ela já tem um diagnóstico ali que às vezes é difícil de fechar. E aí, quando tem o fechamento, parte para o plano e o plano não autoriza. Além de tudo, a pessoa ela já está passando por um momento de crise, porque ela não está no momento de diagnóstico, então ela não está bem. E aí chega ali e tem essa barreira. Como é que fica também o psicológico dela? Fica extremamente abalado. E outra, Letícia, e psicológico num paciente com uma doença inflamatória é primordial, tanto que a próxima live nós vamos falar isso, né? Que yoga, tratar a mente, tratar o espírito, tratar uma série de coisas também já são até tratamento para a doença. Mas se eles não têm entendimento, a ANS, os juízes, de medicação, quiçá um tratamento mais alternativo, entre aspas, né? Estamos anos-luz disso, né? Sim, e aí existe uma situação da negativa em si, de demonstrar que trouxe algum tipo de prejuízo. Como é que eu vou demonstrar isso? Eu vou pegar um atestado de um psicólogo? Nem todo mundo vai para um psicólogo para fazer acompanhamento. Mas tem sim um problema. Eu vou fazer o quê? Vou pegar os familiares, mãe e pai dessas pessoas que acompanham aquele momento ali de crise? Dizer que a pessoa foi 20 vezes ao banheiro ou que ela não foi ao banheiro? Vou pegar o caso ali de um paciente que eu conto essa história para todo mundo, que a pessoa estava no trânsito de Floripa. Acho que eu não falei, né? Eu sou aqui de Itajaí, Santa Catarina, e a nossa capital é Floripa. A pessoa estava no trânsito frenético de Florianópolis e começou a passar mal e teve que pegar ali o potinho da sua marmita e fazer suas necessidades. Ninguém viu, mas a pessoa estava ali. Vou fazer o quê? Eu vou tirar uma foto disso? Então, isso causa assim, um incômodo em mim muito grande, porque a gente acaba vivenciando essa situação e o bom de ser advogado é que a gente veste a camisa pela pessoa também, diferente do juiz, que tem que ver a diferença e colocar no equilíbrio, né? Por outro lado, eu também entendo o lado do plano de saúde, tanto que eu estudo gestão, estudo sobre contas hospitalares para botar no equilíbrio e também não dizer só vem e não pensar no que isso vai acontecer, né? Muitas pessoas também não sabem da obrigação do plano de saúde em fazer o custeio do tratamento. Elas querem ter o plano e vão para a rede pública. O plano de saúde ele é suplementar, a obrigação de saúde é tanto da parte pública quanto da parte privada. Então, se eu, Letícia, tenho o plano e vou para a rede pública, o que o SUS vai dizer? No final do ano ele vai bater na porta do plano e vai, me devolve o dinheiro que eu gastei com a Letícia, porque eu preciso agora passar esse dinheiro para outras situações. E as pessoas não sabem disso também. E às vezes a gente tem que ficar... a gente fez uma saída justa que as pessoas ficam com medo de entrar com uma ação contra o plano de saúde, por medo de retaliação. Mas que pode acontecer também, né, Letícia? Infelizmente, eu vou te dar uma coisa que já aconteceu com pacientes com quimioterápicos, só para você ter uma noção. Às vezes o plano de saúde, a empresa tem um plano de saúde empresarial que é uma empresa pequena, que tem 10 funcionários. Um funcionário, em determinado momento, descobre que tem um câncer e inicia um tratamento com quimioterápicos. Quimioterápicos são até mais caros do que essas medicações que estamos tratando hoje. O plano de saúde vai e primeira dose, beleza? Segunda dose, beleza? Na terceira, descredencia toda a empresa. E vai para a justiça e briga, que lá a gente vê o que faz. Imagina essa pessoa que já está com diagnóstico de câncer e pagou o plano de saúde por 10 anos tranquilo, quando precisou usar o plano de saúde fez uma coisa dessa. Isso é muito comum acontecer, muito comum. Mas também aí é onde vem a importância de saber dos seus direitos em si, né? Não é simplesmente fazer um descredenciamento desse jeito,
A pessoa ter que judicializar por conta disso. Apesar de ser advogada, eu não sou o tipo de advogada que quer entrar com ação para tudo, não. Por isso que eu estou aqui fazendo uma live de conscientização, a partir do momento em que eu estou falando, pessoal, façam parte dessa consulta pública que foi aberta, óbvio que as demandas deixarão de existir. Então, se botar numa balança, eu vou deixar de ter trabalho. Mas é uma coisa que é lógica, né, doutor? Se existe algo que pode facilitar, por que levar isso para a justiça? Por que não resolver administrativamente? O problema é que a gente acaba criando, sobrecarregando o judiciário dessa forma, que podia ser resolvido. Não precisava de tudo isso. Então, o motivo de eu fiz alguns vídeos até meio dramáticos, assim, expondo, poxa, você gosta de sentir dor? Você tem alguém perto da sua convivência que você gostaria que essa pessoa tivesse um tratamento adequado e não tem? Você quer ficar bem? Se você sabe dessa informação, o que você faz com ela? Você guarda ela aqui no bolso ou passa para frente? De forma realmente impactante, doutor, porque a gente não vai mudar o mundo achando que vai fazer grandes coisas. A gente pode, com 2, 3 cliques ali no site da ANS, fazer uma contribuição. Essa contribuição de um material que já foi estudado. Pessoas inteligentes já estudaram sobre isso, pessoas que têm capacidade técnica para isso. A gente não vai discutir o que é técnico. A gente vai pegar a nossa vivência e vai dizer, olha, esse medicamento ele tem que ser incorporado porque na minha cidade não tem um centro de infusão, que é o caso do Humira, o adalimumab. Não tem um centro de infusão, então ele é uma alternativa que eu já utilizei, já tive amigos que utilizaram e ele é interessante. Isso é a nossa vivência, né, doutor? Então, o motivo de frisar a importância é esse. Excelente. Então, o pessoal tem que também entender. Tem essas medicações, mas tem, vamos dizer, tratamentos, medicações. Até você trouxe a listinha aqui das medicações que tem no SUS, né? O que tem, o que não tem no SUS. E já tem algumas coisas que o SUS oferece, infliximab, o vedalizumab, o SUS já oferece. Então eu creio que como o SUS oferece, os planos de saúde não tem por que negar esses específicos, né? Uhum. Uma coisa que me chamou muita atenção e que depois de tanto ler que eu fui entender, existe uma diferenciação, existe um protocolo para a gente poder utilizar o medicamento, tem que seguir um passo a passo. Isso também é chamado de diretriz de utilização. Eu aqui ensinando, né, que a gente vai ficando tão familiarizada com Não, os termos. tranquilo, o espaço é seu mesmo, é isso que a gente Mas quer. para as pessoas entenderem, né, doutor? E o motivo do plano negar, principalmente os tratamentos para retocolite, é porque não existe uma diretriz de utilização. Essa proposta de atualização do rol DNS, ela fala o quê? A gente vai atualizar e vai incorporar 3 medicamentos. Acho que não adianta eu entrar aqui no nome dos medicamentos, a gente vai fazer um material bem legal, por escrito, para que vocês consigam realmente usar da melhor forma e fazer sua contribuição, né? Então, para que vocês entendam a ideia no todo. O ODNS está falando o seguinte, ó, eu vou fazer a atualização e vou colocar 3 medicamentos. Esses 3 medicamentos são específicos para retocolite. Podem ser também para comas, mas são específicos para retocolite. O que a diretriz de utilização da doença de Crohn fala? Qualquer medicamento imunobiológico. Na retocolite não está dessa forma. Então, se vem algum outro medicamento novo, ou um que já exista, tipo o ustekinumab, que é o Stelara, ele não está incluso para essa doença ali. E aí, como é que faz? A gente tem que judicializar? Aí acontece como aconteceu essa semana, vem o desembargador que não entende, que é apenas uma diretriz de utilização, e ele simplesmente corta o tratamento daquele paciente que está há 2 anos fazendo o uso do medicamento, que está estável, não teve mais crises, sendo que é um paciente que passou por um perrengue assim extremo, doutor. Ele usava infliximab e aí ele teve vários problemas e praticamente quase morreu, tá? Pelo que eu sei do relato dele. E aí ele tá agora com o vedolizumab e tava bem até então. Então, nessa lista dessa atualização do rol da ANS,
eles não fazem uma equivalência a Crohn e retocolite. Pelo que o doutor explicou, o Crohn da boca até o ânus, retocolite, uma parte menor, mas são tratamentos equivalentes. Então, por que não dar essa equivalência também? Sendo que nós temos um parecer favorável para isso. Colocar só de uma Verdade. forma, né? Oi? O pessoal tem que saber o seguinte: essas doenças, você é um equilíbrio muito delicado. Quando você consegue, não tem uma receitinha de bolo pronta para todos os pacientes, você segue aquilo ali. É tentativa e erro. Alguns você testa várias drogas até ela dar certo com uma droga específica. Aí ele já está usando por muito tempo aquela droga e de repente o plano de saúde dele fala, não vou cobrir mais. E a pessoa vai fazer o quê? Aquele equilíbrio delicado que eu, junto com ela, conseguimos alcançar, da noite para o dia eu vou perder aquilo ali. Imagina o desespero de uma pessoa dessa. Então, gente, é importantíssimo isso que a Letícia está pleiteando e que vocês nos ajudem aí, tá? E como é que eles podem ajudar mais, Letícia? Conta pra gente. Então, eu pesquisei algumas associações que estão participando bem ativamente. Eu até anotei aqui, Além DI, a ABDC, quem é paciente de doença inflamatória intestinal já conhece, e a Farmale. Eles fizeram um material bem bacana explicando também como que as pessoas podem ajudar. Funciona de que forma? A gente entra no site da ANS, lá já na entrada tem consulta pública número 81. Bem fácil de visualização. A gente clica nessa consulta pública, vai abrir uma outra página e lá tem 4 itens que as pessoas podem contribuir. Quais são? Com a redação de toda essa nova resolução que vai ser criada, com os procedimentos que são, tipo assim, exames em si, com os medicamentos e o quarto agora me falhou a memória. Para os medicamentos em si, a pessoa entra e vê lá o Humira, por exemplo, que é o adalimumab. Ela clica e abre um outro campo que fala assim, concordo com a incorporação, discordo da incorporação, concordo parcialmente ou discordo parcialmente. Ela vai clicar aqui, discorda do que eles colocaram no parecer, porque foi negativo, e aí ela vai justificar abaixo. Vai colocar ali, não, eu discordo do parecer da ANS, porque eu, como paciente, uso esse medicamento e ele é muito benéfico para mim. A questão do centro de infusão. O Humira, ele é um medicamento que a pessoa consegue fazer a aplicação em qualquer hospital, até mesmo em casa, se conseguir o medicamento em si. Falar das facilidades, poxa, às vezes as pessoas moram num centro rural, no centro não, numa parte rural, não tem esse centro de infusão, né? Então ela vai escrever de forma muito tranquila, assim, não precisa ficar cuidando de escrever uma redação linda, maravilhosa. É o que ela sabe, o que ela está sentindo realmente. Algo que demonstre o que ela tem como experiência. E não só a pessoa, o paciente, familiares também, amigos também, pessoas que estão convivendo diariamente, porque é muito fácil falar eu te apoio e na hora de apoiar, não apoiar, fazer o mínimo, que é ir lá e, como eu já falei, simplesmente entrar no site, digitar a necessidade e fazer a seleção da opção ali, né, doutor? A gente não consegue... Eu fico, assim, muito indignada, porque eu fiz várias enquetes no meu Instagram e pacientes, tá? Pacientes que são também os meus clientes, eles nem responderam a enquete referente à doença que eles precisam, o medicamento que eles precisam. Verdade. É só clicar ali que tá fácil. Imagina se as pessoas vão sair do Instagram e vão no site da ANS para colocar ali a sua opinião. Então, Letícia, isso que você está falando é importantíssimo frisar, porque assim, o pessoal está sempre em busca de uma pílula mágica para resolver os problemas delas, né? E vamos supor, muitos pensam assim, meu médico falou que é esse remédio, então é esse remédio que eu vou tomar, meu plano de saúde não oferece, eu vou arrumar uma advogada para me ajudar a conseguir isso e tá tudo resolvido. Pronto. Não, gente. Esse tipo de doença envolve toda uma mudança de hábitos de vida, toda uma mudança. A família inteira participa dessa mudança. Então,
aí entra o que eu sempre falo do conheça-te a ti mesmo, tá? Se eu tenho uma doença, eu vou atrás de tudo que existe sobre essa doença para poder me dar uma qualidade de vida o máximo possível. Mas infelizmente não é todo mundo que pensa assim, né, Letícia? Não, doutor. Isso aí acaba sendo a opção. Olha, acho que E, não vou nem dizer que é a opção C. Quando as pessoas resolvem fazer isso, é de tanto que já devem ter passado alguma coisa, de tanto que uma avó, uma mãe ficou no pé falando. Porque elas por si elas não vão. Hoje a gente tem o conhecimento de fácil acesso, porque ele está aqui na nossa mão. É só digitar no Google ali. O que é Crohn? Aí já veio o doutor Google e nos responde as coisas, os tratamentos em si, né? Mas com o acesso fácil ao conhecimento, as pessoas ficam preguiçosas. Elas não vão atrás do que fazer além. Os medicamentos, eles, claro que eles têm toda a sua importância, mas se a gente não está bem, pode ser o melhor medicamento do mundo, ele não vai fazer efeito. Ele não vai fazer Exato. o equilíbrio que a gente tem que ter é muito grande. Eu vejo porque eu faço uma atividade física que eu adoro e se eu não vou para tal da minha atividade física, a gente já começa meio que a entrar em parafuso. E é um equilíbrio que as pessoas têm que ter, principalmente as pessoas com doenças desse nível, né? Exato, exato. Exige um nível de compreensão um pouquinho maior, né? E a gente até pensa, já pensou alguém humilde que não tem escolaridade com uma doença dessa? É triste, é triste. A gente tem vários Brasis, né, Letícia, que a gente tem que tá abraçando aí e ajudando, né? E Sim. eu tenho essa missão como médico, você abraçou como advogada. E... Abracei mesmo. Eu nem chamo mais de clientes, eu falo que são meus pacientes. Porque acaba tendo Exato. uma relação tão próxima mesmo, a gente não mede esforços. É onde eu fico bem chateada quando a gente vê assim, as pessoas passando por uma enquete que é aqui no Instagram e não indo lá no site da ANS para fazer sua contribuição efetiva, porque eu sei o empenho que você, como médico, tem ao estudar horas e horas e horas. Eu sei do empenho que eu tenho quando chega uma demanda urgente e eu paro o que eu estou fazendo. Eu simplesmente paro, porque essa pessoa precisa. Porque eu sei que ao entrar com a ação, o juiz ele pode negar a liminar, eu posso ter que fazer um recurso. Uma coisa que seria resolvida às vezes em 4 dias pode virar 20, pode virar um mês. Se é uma ação contra o SUS, né? A gente fala que é o SUS, é contra o Estado no todo. Aí esquece, aí vai demorar muito mais. Às vezes a gente consegue em um mês e meio, uma liminar, mas às vezes demora 3. E a Então, doença inflamatória não espera um mês, não, gente. não espera. Não espera semanas, dependendo. Então, Não é à toa que os tratamentos são a cada 4, a cada 8 semanas, por algum motivo, né? Então, se não é verdade. esse, qual seria? E é por isso que eu fiz até os posts que eu fiz foi a sua vida, a sua saúde pode esperar 2 anos? Pode esperar mais do que isso? Não pode esperar. Então, se essas pessoas que são as mais interessantes, é uma crítica, sim, é algo bem forte para essa contribuição, mas se essas pessoas que mais precisam não se mobilizam, aí fica complicado a gente também ajudar, fica complicado também ter todo esse empenho da sociedade. Eu assisti uma outra live antes, que era do pessoal da ABCD, eu sempre confundo, vou falar BDC. E eles estavam falando sobre isso, da importância das pessoas participarem dessas consultas públicas. Essa, em específico, ela é muito nova, porque essa forma de atualização do rol da ANS é do ano de 2018, se eu não me engano. Então, a consulta pública para essa situação não existia. É a oportunidade de a gente falar. A nossa própria Constituição, ela é uma Constituição totalmente cidadã, as pessoas são participativas, a forma de eleição é dessa forma. Então, se a gente não agir quando tiver que agir, quando que vai ser, né? Eu até já fiz uma live com uma nutricionista que ela tinha muita experiência em saúde pública. Está até no podcast, foi bem interessante, que a população não sabe os mecanismos que tem disponíveis aí para conseguir ajudar, até, por exemplo, na merenda escolar, a qualidade da merenda escolar, Sim. qualidade do atendimento do posto de saúde,
tudo isso tem a parte de participação popular, mas que quase sempre não fazem essas comissões, né, para estar ajudando. Sim, sim. Doutor, outra coisa que eu percebo muito difícil, assim, é com relação à própria ajuda dos médicos. A questão de relatórios. Às vezes a gente tem uns documentos aí que, poxa, que é difícil levar isso para o juiz. Se eu que sou interessada em ajudar as pessoas, imagina o juiz que tem zilhões de processos, que vai ver aquele documento escrito ali à mão de qualquer jeito, que não explica, que coloca ali portador de doença de Crohn há tantos anos, precisa do medicamento X. A gente não está falando de um remédio de R$ 10, está falando de remédio de 15, 20 mil, 30 mil, né? Então, acho que essa contribuição do profissional que está ajudando, que também tem bastante pacientes para atender, que acaba deixando mais complexo, né? Acho que é muito importante ter essa conscientização. Ótimo, ótimo tocar nesse assunto, porque entra numa outra ferida também, né? Que não precisa ser só médico do SUS, não, gente. Médico que atende convênio, às vezes, para conseguir fazer uma renda específica aí para conseguir sustentar a sua família, tem que atender 30 pacientes numa tarde. Tem como atender com toda a qualidade que você gostaria 30 pacientes numa tarde? É impossível. Aí às vezes chega num colega desse que está lá, tem 15 pacientes esperando, aí tem que fazer um relatório, aí ele acaba fazendo ali, né, correndo de qualquer jeito. Então, tudo isso a gente põe na balança, sim, tá? Por isso que os planos de saúde estão perdendo os melhores médicos, sim. A maioria vai para o particular, justamente para conseguir dar essa atenção para o paciente, né? Minha consulta está só aumentando o tempo, porque eu preciso de um tempo maior para ir conversando com o paciente. Ainda atendo o plano de saúde, mas infelizmente estou migrando para sair dos planos de saúde, como outros bons profissionais que eu conheço estão fazendo também, Letícia. E aí as pessoas acabam também sendo do plano e indo para o seguro-saúde, que ela pega e paga consulta para o profissional, pessoa que ela quer ser consultada e depois solicita o reembolso. Mas isso também fica um pouco mais caro para essa pessoa, né? Então é mais um motivo que eu vejo e por isso que eu gosto tanto de ficar nessa linha, eu digo certamente de frente com médico, paciente e o plano de saúde. Por isso, porque eu percebo que não tem um respeito ao trabalho do médico em si. Acaba tendo assim um desentendimento muito grande, como se tivesse que atender as 30 pessoas num dia para realmente dar conta, né? Como se tivesse, não, tem que fazer isso, acaba tendo que fazer dessa forma. É um desprestígio total, não tem como. Eu não dou conta de atender, a gente atende o quê? 3 pessoas no dia é muito? Já acaba com a tarde? Então, não tem como a gente trabalhar dessa forma, não. Mas isso não é só nos particulares, não, viu? No SUS, a maioria dos médicos aí do interior, eles têm que cumprir uma meta específica lá, porque senão o prefeito não renova o contrato dele. A Tayane, se eu não me engano, ela é lá de Manaus. Eu já tive colegas que foram trabalhar para lá, o prefeito não quer saber se você vai resolver o problema, eu quero saber quantos pacientes você vai conseguir atender numa tarde, num período, e acaba acontecendo que mudou prefeito, alguma equipe que está indo muito bem ali, um PSF, alguma coisa que está conseguindo um sucesso muito grande, acaba perdendo todo o trabalho, porque aí ele vai tirar e vai colocar todos os que apoiaram ele na campanha. Não, você não me apoiou, tchau para você. Então, isso é outra briga que eu tenho, que eu acho que a profissão da área da saúde, não precisa ser o médico só, o técnico de enfermagem que está lá na linha de frente, tinha que ser vinculado ao Ministério da Saúde, não a prefeituras. Porque aí, vinculando a prefeituras, a gente fica à mercê dessa troca de prefeitos. Agora, se eu sou do ministro da Saúde, vamos falar assim, né? Eu estou vinculado a ele, vem um prefeito desse e fala uma coisa dessa para mim e fala, reclama no Ministério da Saúde, porque Sim. meus laudos estão indo tudo para lá e ele não tem o poder de me tirar. Aí vocês vão ver médicos, enfermeiros interiorizando aí para essas cidades que não têm
muita, muita acesso à saúde. Sim, isso que o doutor falou me remete a uma nomenclatura que eu não acho nada conveniente que os planos insistem em usar, que é o tal do prestador de serviços. Acho que até na Receita Federal tem essa informação. Eu, Letícia, não compactuo, e principalmente depois que eu li um artigo que falava aí sobre essa expressão, a origem dela, eu vi que a gente está propagando algo que não funciona. O doutor é médico, eu sou advogada, nós prestamos sim um serviço, mas eu sou advogada, essa é a minha profissão. Então, se a gente tira realmente o brilho dessa, sem romantizar, né, doutor? Mas tira o brilho do que é ser médico, do que é ser advogada, e simplesmente coloca, somos prestadores de serviços, a gente não está realmente dando o enfoque e a importância que a profissão requer. E isso dá margem, sim, não, quantas pessoas tu vai atender por dia? Como você mesmo falou, né? Então, isso... eu li no começo do ano esse artigo que falava e falei, gente, é verdade, como? E também reforça como que os médicos não têm, durante a faculdade, esse conhecimento sobre o direito, não tem nada. Eu fiquei assim, ó, Zero. pasma. É zero mesmo. Tem especialidade, a cadeira direito médico lá, mas fala muito pouco, é bem raso, é só para falar que está no currículo. É a mesma coisa que a psicologia, se você quer psicologia médica aprofundar, você tem que estudar. Vamos dizer, a faculdade vai te dar um respaldozinho, mas se você não estudar por fora, realmente você não forma em nada disso, não. Pois é, doutor. E aí, muitos médicos que eu converso, eles têm um receio de trabalhar, porque eles sempre falam com medo de responsabilização. Se a gente não sabe o que está na nossa frente, a nossa imaginação, ela deixa tudo muito pior, né? Aquele bicho de sete cabeças vira meu Deus, uma anaconda, uma coisa assim extraordinária. E isso faz com que os médicos, às vezes, tenham um receio de fazer um bom atendimento, sempre fiquem aqui na defensiva, porque não sabem o que pode esperar. Eu confesso que eu vi poucos números de processos disciplinares, enfim, de responsabilização. Então, não é tão assombroso assim quanto se fala. Por isso que isso deveria ser mais evidenciado nas faculdades em si, e trazer essa relevância, né? Porque as pessoas não fiquem com esse medo e possam, sim, fazer a sua profissão, serem médicos, não prestadores de serviço, um trabalho ali que é meio que automatizado e veio próximo. Aí não tem Não, como mas dar a especificidade que se hoje em precisa, dia, né? Letícia, hoje em dia a gente já forma e tem que abrir uma PJ, a pejotização da saúde, porque o plano de saúde não vai me pagar pessoa física, ele quer me pagar como pessoa jurídica, justamente para dividir essas responsabilidades e para fugir de responsabilidades trabalhistas também. Então, o buraco é bem mais embaixo nessa área. O direito médico, aí vocês têm um terreno muito fértil para estar trabalhando para ajudar, né? Não é, vamos dizer, Sim, não é simplesmente, vou ferrar o médico que errou. Não, o cara que errou, ele tem que ser responsabilizado mesmo. Se ele errou claro. por imperícia, por imprudência, mas é o que você disse, não é o mais comum. Né? O mais comum é quando acaba a relação médico-paciente. O importante, você pode até errar, mas você deu respaldo para o paciente, Claro, ajudou a resolver o problema. A partir do momento que você abandonou o paciente, meu querido, aí você vai tomar um processo, aí não tem conversa. claro, claro. Isso só reforça a necessidade de ter essa intervenção com os planos de saúde, né? Médico, mantenha sua relação médico-paciente muito bem sólida. A gente não quer errar. Eu não quero, como advogado, errar. Mas se acontecer, a gente está falando de uma vida, né? Não é para chegar. Se já chegou nesse momento, tudo o que foi feito, alguma coisa foi errada. Então já chegou ali na responsabilização, já passou do que poderia ter sido feito. De a gente realmente focar no que é importante. Eu vejo por isso também que os médicos acabam fugindo muito dos planos de saúde, que é um acesso que as pessoas de classe média têm para facilitar o seu tratamento em si. Aí acaba que os bons médicos
saem dos convênios, porque não tem um retorno financeiro interessante, porque sempre tem que atender de forma massiva. Os pacientes que poderiam ter um pouco mais de qualidade acabam ficando desamparados e aí tendo que, às vezes, também despender seus recursos para pagar a consulta. Ou então, novamente, vir aqui e lotar o SUS, que poderia, que depois vai bater na conta do plano, da porta do plano de saúde e vai cobrar aquele tratamento daquele paciente. Então, até para a gente voltar na questão do tratamento em si, Pronto. do É, paciente. é porque o assunto é tão bom Letícia, você estuda tanto que eu falei, não, vou abusar um pouquinho e vamos abrir o leque aí, mas vamos voltar, pode voltar para o roteiro, Vamos, tudo. vamos. Mas isso é bom, doutor, para que os pacientes tenham essa consciência e entendam o quanto que o médico também sofre ali, o quanto que o médico tem bastante dificuldade dessa relação com o plano de saúde e não fique chateado quando o seu médico preferido tem que fazer o seu descredenciamento com aquele plano. Porque, infelizmente, vai chegar um momento que vai ser insustentável. Assim como hoje a gente já vive a própria questão do fornecimento do medicamento e do tratamento em si, que já é insustentável, imagina o pagamento das consultas. Só para frisar, pessoal, esses medicamentos, eles são caríssimos. Eles são nessa faixa de 15 a 20 mil, de 30 mil por mês. Como é que essa aquisição é feita? Pelo médico que tem o convênio com o plano de saúde. O médico compra o medicamento através do seu fornecedor e aí ele faz um faturamento para receber esse remédio daqui 3 meses, 4 meses, conforme o acordo com o plano de saúde. Também tem um acordo com o seu fornecedor, né? Que às vezes para pagar mais para frente. Mas quem tem que comprar esse remédio primeiro é o médico. Então, se ainda tem que comprar o remédio e ainda assim tem que judicializar, para daí lá na justiça ter uma discussão de que não era para fornecer aquele medicamento, quem que vai pagar essa conta depois? Quem que vai pagar essa conta depois? Verdade. Essa é a importância e a relevância de todo mundo participar disso. A gente precisa que as pessoas se manifestem e façam o que está ao alcance delas. A questão de material escrito, depois eu compartilho com vocês aqui no meu Instagram. A gente vai fazer essa mobilização. A gente tem até o dia 19, se não me engano, de novembro, para fazer essa participação. Certo. E isso a gente tem como sim contribuir. Como eu falei, pessoal, é fácil, é só entrar ali no site da ANS. O site da ANS, ele é muito didático. Muitas vezes que eu quero pesquisar alguma coisa, eu vou no próprio site da ANS, porque ele é de fácil compreensão. Ele foi feito para os consumidores, para os pacientes. Então, a gente vai clicando, ele é super interativo e a gente consegue chegar onde tem que chegar. Mas, então, entra lá. Já na abertura está a consulta pública número 81. Nessa consulta tem vários procedimentos. A gente abordou aqui alguns das doenças inflamatórias intestinais, mas tem inúmeros, tem medicamentos para o câncer, tem um exame que eu falei no meu Instagram, que é o Oncotype, que é um medicamento de mapeamento, um exame de mapeamento genético, que é sensacional. Eu já fiz 2 ações desse exame, e o objetivo dele é saber se a pessoa vai fazer químio ou radioterapia. Já pensou saber qual tratamento que você vai fazer e não precisar passar por uma quimioterapia? Às vezes somente uma rádio? Isso é legal você comentar, Letícia, que eu estou fazendo uma pós de gastroenterologia funcional e nutrigenômica, né? E no fim de semana passado a gente estava falando sobre nutrigenômica, genética na nutrição. E, gente, abre um leque mesmo. Se todo mundo pudesse estudar os seus genes para saber o que você tem predisposição, porque assim, o que está no gene não quer dizer que você vai ter aquele ponto, tá? O pessoal compara com o revólver, né? O gene é o revólver, mas quem aperta o gatilho são hábitos, condições de vida e etc, né? Então, você sabendo que tem uma predisposição genética para ter, por exemplo, até uma doença inflamatória intestinal, eu vou agir na prevenção. Você não vai chegar lá na hora de tomar o adalimumab, não. Você, antes disso, você já está agindo.
E o plano de saúde tem que conscientizar que isso é bom até para ele, em termos de custo a longo prazo, porque o plano de saúde importa com custo a curto prazo. Então está faltando alguém ali, alguém que entenda um pouquinho mais, entrar nessa petição aí, esse parecer público e escrever alguma coisa referente a isso, falando para eles, para o plano de saúde é até melhor. É isso que eles querem. Eles querem ver a opinião, né, de leigos e de pessoas especializadas também, não só leigos, né Letícia? Sim, sim. Esse exame tem um parecer ali, pessoal, que ele. Agora eu não sei se estou confundindo com o site que eu vi do Fleury, que é o laboratório que faz esse exame, ou se estava no parecer, mas que seja de 7 a 15 mil, é o custo do exame. Um tratamento oncológico, gente, é muito caro. Então, se faz esse exame, consegue saber qual a melhor terapêutica e ainda consegue saber se tem uma predisposição, se pode ter recidiva, é muito mais barato para o plano, é meio que é óbvio. Se você faz o exame e às vezes o tratamento aí, sei lá, não sei se seria um ano, não sei quanto tempo seria, mas consegue reduzir para 6 meses, é muito mais barato. Então, essas informações que as pessoas acabam não tendo acesso fazem com que essas tecnologias que são tão importantes não sejam disponibilizadas. Ainda mais agora, no mês de conscientização ao Outubro Rosa, né, o câncer de mama, enfim. Esse exame é sensacional. Ele Sim. consegue dizer exatamente qual o melhor tratamento para a pessoa. Aquela atriz não tirou a mama porque ela viu que tinha todos os genes que 100% de chance dela ter o câncer, ela já agiu preventivamente, tirou as mamas, pôs prótese, Angelina Jolie, né, se eu não me engano. E já pensou você poder agir nesse momento antes e você tomar a decisão junto com o seu médico? Fala, você tem 100% de chance, vamos só acompanhar, mamografia. Aí ela, não, minha vida, então já vou tirar isso aqui. Imagina você ter esse poder na sua mão, gente. A genética, hoje em dia, está caminhando, já caminhou para isso e está nisso, já estamos nesse nível já. O exame que eu falei é esse de 7 a 15 mil. Mas lá no ano 2000, um exame de mapeamento genético era milhões. Era algo caríssimo. Extremamente caríssimo. A gente está só em 2020 e são só 20 anos depois. A lei dos planos de saúde de 98 também é um bebê. Eu tenho aqui 27 anos. Então é tudo muito recente. E olha o salto que a gente teve na evolução do ano 2000 custar 4 milhões um exame desses. E agora está aí tão acessível. Né? Então, assim, é meio que... Acho até que é o egoísmo da nossa parte saber dessa informação e não compartilhar ela e não fazer alguma coisa. Lá, esse relatório que eu peguei, parei para ler ele, estudei. Era uma sexta-feira de noite, fascinada, lendo o relatório lá do pessoal que fez sobre esse exame, o Oncotype. Ele fala de todas essas vantagens que a gente pode ter e fala do custo. Então, é muito benéfico em questão de saúde e em questão de preço para o plano de saúde. Então, pessoal, mais uma vez reforçando o teste, que já está quase dando aí, né, doutor, nosso horário aí. Vamos dizer, eu abri muito leque, tá? Eu não sei se eu te ajudei, te atrapalhei, mas ficou faltando alguma coisa, Letícia, que você acha importante? O que eu acho importante é que a gente, criança, que a gente se mobilize. Eu acho que isso não é importante, isso é indispensável. O objetivo dessa divulgação é que a gente se mobilize, que a gente faça alguma coisa. E não é mudar o mundo, não, gente. Mudar o mundo é só vir aqui e dar 2, 3 cliques no site da ANS. Não é simplesmente ficar culpando o A, B, C e D por não ter feito alguma coisa e sendo que você podia fazer. Então, é muito que se a gente tem essa informação e não usa ela, nossa opinião não vale de nada, a gente está sendo egoísta, eu talvez acabe romantizando um pouco o que eu penso sobre essa situação, mas acho que é pelo esforço que eu tenho quando eu vou entrar com uma ação dessas. Eu trago realmente o problema do paciente para mim, porque essa é a minha obrigação. Eu, como advogada, eu tenho que pegar essa responsabilidade, vestir a camisa para aquela pessoa e até onde eu tiver que ir para conseguir o tratamento. Então, a minha indignação, e que eu quero muito que eu falo isso com amor, vindo algo assim de dentro de mim com muita transparência. Eu quero que as pessoas se conscientizem a participarem, sim, dessa consulta pública, a darem a sua opinião,
não terem medo de escrever, não, se vai escrever certo ou errado, com erro de português, é do seu jeito. É compartilhar a experiência que você teve, ou dizer, às vezes não sabe escrever muito bem, assim, dizer que não concorda ou que concorda, né? Com o tratamento em si, mas não deixar de participar, não deixar de participar, porque é uma oportunidade única. Se não, gente, somente daqui 2 anos e meio, 3 anos. E a minha saúde, a do doutor Eurípides e de vocês que estão aí assistindo, não pode esperar 2 anos. Exato. Excelente. Então, Doutor, tem uma consideração também, uma pergunta? não, do que você levantou aqui, eu achei interessante. 146, que falar da calprotectina fecal, ela é muito importante para segmento desses pacientes, porque é ela que me sinaliza se o tratamento está indo bem, se o paciente ainda está inflamado. Então, é falado muito nos cursos de modulação intestinal sobre esse exame, e realmente os planos de saúde tendem a não cobrir, né? Então, aqui falando um parecer preliminar recomendando, excelente, perfeito. Eu concordo plenamente. As drogas em si, a A cápsula, maioria. doutora? Isso, a cápsula endoscópica é um detalhe que era bom eu frisar também, tá? Cápsula endoscópica no paciente que tem doença de Crohn, já com estenoses, né? Que a doença de Crohn faz alguns estreitamentos. Ela é até contraindicada nesse tipo de paciente. Então, esse eu creio que realmente eu não recomendaria de antemão para todo mundo, mas seria algo aí para ser feito com um relatório muito bem feito de um médico, do motivo que ele quer aquilo ali, porque a cápsula ela é de um tamanho razoável, dependendo da estenose, ela não passa e o paciente pode dar até obstrução intestinal por conta dessa cápsula, entendeu? Então são detalhes técnicos, né, que quando eu for lá, que eu vou agora também, depois desses puxões de orelha, eu também vou lá e vou escrever, eu vou dar a minha opinião sobre cada coisa ali. Você deixou bem claro pra gente como é simples, como é fácil. Depois eu acho que o pessoal entrando no seu Instagram, teria o link lá, né, para o pessoal clicar e Sim, já ir aham. direto. Então pronto, eu com certeza eu vou lá, vou clicar também, vou fazer minha contribuição e cedi o espaço aqui para a Letícia, para ela estar chamando vocês, esse chamamento público mesmo, para que vocês estejam ajudando, tá? Porque senão as coisas não mudam, gente. Eles têm o poder lá. O plano de saúde tem os melhores advogados do lado deles. Tem um exército de advogados do lado deles para defender os interesses deles, tá? Então, se a gente tem a Letícia aqui que está cedendo o tempo dela, o espaço dela, a batalha dela, vamos nos aliar a ela para conseguir. Juntos somos mais fortes. Então, terminando dessa forma, eu acho que é o mais importante. Temos que nos unir para sermos fortes, para conseguir alguma coisa aí para. É uma população pequena, gente, mas podia ser seu irmão, podia ser sua mãe, podia ser alguém aí da sua família. Então, você está ajudando. Então, Mas estamos. aqui a gente está falando dessas doenças, né, doutor? Mas os próprios procedimentos de câncer, quantos? Eu vou fazer outras lives também, que eu quero procurar outros profissionais de algumas doenças que estão lá para levar esse tipo de informação de atualização para aquelas outras pessoas também, né? Para que as pessoas tenham essas informações, tipo psoríase, que tem alguns medicamentos infliximab ali que também é utilizado. Enfim, levar esse tipo de informação para mais longe possível. Qualquer pessoa que você tiver aí pode compartilhar, sim, porque ela vai conseguir fazer algum tipo de contribuição. Uma forma de ajudar é vocês entrarem nos Instagrams e sites de associações. Eles estão batendo veemente em cima dessa atualização, dando também dicas do que colocar por escrito. Então, essas contribuições específicas de cada segmento, de cada doença em si, estão sendo bem rebatidas pelas associações. Elas têm um papel fundamental para a contribuição desse momento de atualização. Então, pessoal, vocês que já são um pouco mais modernos aí, que já estão aqui acompanhando a gente nas lives, é fácil, é só entrar realmente, dar uma procurada aí, basta a pessoa querer. Isso aí, todo mundo tem acesso à informação de forma fácil, é só todo mundo querer.
Excelente. Letícia, a gente sente a energia boa que você passa, muito gratificante ter feito essa live contigo, tá? Sigo à disposição, o Papo de Reto aqui como um instrumento aí para efeito formiguinha mesmo, um ou outro que a gente já ajudar, que o Papo de Reto começou com esse intuito mesmo, na prevenção do câncer coloretal e graças a Deus cresceu justamente para abrindo o leque, né, da boca ao ânus aí, porque a porta de entrada de saúde e doença é o intestino. Então, o que você precisar de mim, você tem um amigo aqui estou em Uberlândia, mas sou de Brasília, e vamos seguir na batalha juntos. Muito prazer ter te conhecido, e o espaço aqui é sempre seu. Eu que agradeço, doutor. Obrigada por esse momento, por ter aceitado aí, se proposto a fazer essa live comigo. Fiquei muito feliz, realmente percebi, adorei o Instagram, o podcast do doutor. Quem nunca ouviu, gente, é sensacional. Para gente que não tem conhecimento, ele fala com os convidados em uma linguagem muito boa. Então, vale muito a pena. Fiquei muito feliz também por esse contato, doutor. Te agradeço. Também tenho uma amiga aqui em Santa Catarina, precisando de mim. Seguimos juntos aí. Gratidão sempre e carpe diem. Carpe diem, verdade. Tchau, tchau, doutor. Até mais. Tchau, com Deus.